E aí, tester, beleza? Como vocês estão? Bora para nossa próxima aula agora, falar um pouco sobre Git Merge, né? Sobre esse problemão que muitos desenvolvedores enfrentam aí no dia a dia. Sem muito papo, bora para a tela do computador. Então, olha só, eu já estou com o meu Git Bash aqui aberto e também o meu repositório remoto, certo? Que nós realizamos aí o upload, né? O push do primeiro código que nós fizemos. Código entre aspas, nós não estamos escrevendo ainda nada, só estamos entendendo o funcionamento do Git, ok? Mas agora, o que nós vamos fazer, né? Eu quero mostrar para vocês um novo comando, né? Então, eu tenho duas branches, duas árvores de trabalho diferentes, né? No mesmo projeto, e eu preciso mesclar essas informações. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Porém, primeiro nós vamos solicitar um pull request, ok? O que é um pull request resumidamente? Um pull request é uma solicitação que alguma pessoa faz no Git para que outra pessoa, outro desenvolvedor, analise o código dela e realize a aprovação desse código, beleza? E aí, logo em seguida, nós temos o merge pull request, que é a aprovação efetiva desse código e a mesclagem aí dos dois códigos numa única branch, ok? Então vamos fazer isso agora de forma prática aqui, sem muito lero-lero, né? Eu vou já criar uma nova branch. Para fazer a criação de uma nova branch, eu vou utilizar git checkout -b desenvolvimento vai ser o nome da minha branch. O que esse comando faz, galerinha? Nós já falamos sobre ele, né? Então, git, que é o comando que eu preciso para utilizar o Git, checkout, que é o comando para interagir entre as branches, né? Navegar entre as branches. Então eu estou aqui basicamente fazendo switch para uma nova branch, né? Trocando de branch. Eu já estou aproveitando para criar essa branch, né? Então git checkout -b. O "-b é o comando de criação de branch, ok? E aqui o nome da branch. Então vejam só que ele já faz switch to a new branch, ou seja, criei a branch e alterei já para ela, beleza? Então agora sim, olha só, eu estou na branch desenvolvimento. Essa branch ela ainda não existe aqui, ó. Vocês podem ver que só existe uma branch, né? Bom, agora sim, então, eu vou alterar o arquivo readme.md, ok? Para fazer isso, eu vou abrir ele aqui no Vim mesmo, que vocês já estão acostumados, né? Aperto a tecla I e vou lá para o final do arquivo, né? Agora eu tenho aqui a chance de escrever alguma coisa. Então, vou colocar aqui, ó. Criador Marcos Barbosa. ESC, WQ, exclamação, dou um Enter. Quando eu faço um git status, olha só o que acontece. Esse arquivo está modificado, né? Então, readme.md ele foi modificado. Além disso, eu vou aproveitar para criar um novo arquivo, né? Um arquivo aqui chamado nomes.txt. Vou editar esse arquivo. Então, nomes.txt. Vou colocar aqui só um nome, né? Aperto a tecla I. Vou colocar Marcos Barbosa 123 WQ exclamação. Agora sim, olha só, uma coisa interessante. Quando eu faço um git status, eu tenho duas opções aqui. Primeiro, eu tenho um arquivo que ele já estava traqueado, ou seja, o Git já tinha versionado esse arquivo, que é o readme.md, certo? E ele identificou que esse arquivo foi modificado. E eu tenho um outro tipo de arquivo, que é o nomes.txt. Esse arquivo ainda não estava traqueado, ou seja, o Git ainda não está versionando esse arquivo, beleza? Então são duas coisas diferentes, né? Porque o primeiro foi modificado e o segundo foi um arquivo adicionado, né? Eu adicionei um novo arquivo com novas informações, ok? Eu vou fazer o git add agora de um arquivo por vez, né? Lembrando aí da aula anterior que eu comentei com vocês, isso é muito importante. Então, vou fazer o git aqui, add do readme.md, e eu já vou fazer o commit dele. Então, adicionando informações aleatórias no readme.md. Ok, olha só, eu fiz o add só do readme.md, né? Quando eu faço um git status, olha, o nomes.txt ele ainda não foi. Então, isso é muito importante, né? Fazer o add de cada arquivo e não de todos os arquivos de uma vez, beleza? Por quê que eu tô falando isso? Porque você vai ter um commit para cada arquivo, né? Olha só o que a gente vai fazer agora. Eu fiz o commit adicionando informações aleatórias no readme.md. Aí agora eu vou fazer um outro add do nomes.txt e fazer um commit só desse arquivo específico,
né? Se eu tivesse colocado tudo junto, eu ia ter que fazer um commit ali falando, adicionando informações aleatórias do gitmd e criando arquivo nomes, blá blá blá. Olha o tanto de informação num único commit. Imagina isso com 10 arquivos diferentes, com um monte de código diferente para você subir. Você não vai lembrar o que você fez. Então, reforçando aí, git add, agora sim, nomes.txt. E agora, se eu der um git status, esse arquivo ele já está ali como criado, né? Então, um novo arquivo e agora ele está pronto para fazer o commit. E é isso que eu vou fazer agora. Então, git commit "-m", eu vou colocar aqui, ó, criando esse arquivo apenas para ilustração. Se eu fizer agora um git log para entender os commits que foram realizados no meu projeto no repositório local, lembrando que eu ainda não estou falando de repositório remoto, tá? Eu estou trabalhando aqui no meu repositório local, ok? Então olha só, eu tenho aqui, ó, adicionando informações aleatórias do readme.md e criando esse arquivo apenas para ilustração, né? O arquivo nomes.txt, ok? Cada um com um registro aqui, né, diferente, um código diferente de commit, ok? Para eu poder acessar. Lembrando que, como eu falei para vocês, esses arquivos eles estão commitados, né? Então, e eles estão versionados na minha máquina local. Eu ainda não subi esses arquivos e nem a branch, ó. Se eu atualizar aqui o repositório remoto, né, eu não subi essa branch, ó, só tem uma branch aqui, ok? Mas nós vamos fazer isso agora, porque eu estou na branch de desenvolvimento e eu quero fazer o push dessa branch para o meu repositório remoto. E o comando que eu vou utilizar é o comando que vocês já conhecem, que é o próprio push, né? Então git push -u origin, e agora eu não quero mais a main, né? Eu não quero mais a master, eu quero a desenvolvimento, então eu vou passar aqui desenvolvimento, né? Quando eu der o Enter, ele vai agora sim fazer o push desse código para mim lá no repositório remoto e ele vai me dar algumas informações. Então, olha só, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é falar para mim que deu tudo certo, que funcionou, né? Ele vai falar aqui, ó, você quer já criar um pull request para desenvolvimento, né? Você pode acessar essa URL aqui, ó, que já vai te direcionar, pum, direto para a criação de pull request. E eu também estou te informando que eu criei uma nova branch, que é a branch de desenvolvimento, ok? Ok, agora sim, se eu atualizar aqui o meu projeto, eu tenho duas branches nesse projeto, beleza? A primeira branch é a main e a segunda é a desenvolvimento. Eu tenho agora a opção, né, de fazer o pull request aqui no meu projeto. Então, para fazer isso, eu posso fazer de duas formas, né? Eu posso vir aqui, pegar esse link, ele já vai me direcionar ali já para a tela de pull request, olha só, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Então, quando eu acessar aqui, ó, ele já me direciona para a página de pull request. Na tela de vocês, provavelmente, né, não está aparecendo aqui para mim, mas na tela de vocês vai aparecer aqui a opção Create Pull Request, beleza? Avisando que a branch está atrasada alguns commits. Eu também posso clicar aqui em Pull Request e dar um New Pull Request, ok? Eu tenho essas três opções, beleza? O que é importante vocês se atentarem, né? É sempre bom pegar esse link aqui já do Git, ó, que ele me dá, e já acessar ele aqui, ó. Porque ele já vai trazer certinho as informações para mim, né? Então, olha só, ele vai pegar aqui a base e a compare. Isso aqui é muito importante, tá, galera? No pull request, a base é a branch que eu vou colocar o código, né? A compare é a branch que eu estou comparando, é de onde eu estou tirando esse código. Então, eu sempre vou pegar aqui da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar da desenvolvimento e fazer ali, né, o copy-paste desse código, né? Replicar este código, a grosso modo, para branch main. Aqui eu tenho o título desse pull request, né? Então, eu coloco aqui informações que são de importância para quem vai fazer a revisão. E aqui eu tenho um comentário, se eu precisar colocar trechos de código, se eu precisar colocar testes que foram executados e passaram nessa correção que eu fiz ou nesse desenvolvimento que eu fiz, posso adicionar tudo aqui. E eu dou um Create Pull Request, ok? Depois que eu faço Create Pull Request, ele vai avaliar aqui se tem conflito de merge. Não tendo conflito, que é o caminho feliz que nós vamos fazer aqui agora, né? Eu posso fazer um Merge Pull Request e aí eu dou um Confirm Merge. E agora sim, todas as alterações que foram feitas na branch de desenvolvimento, elas estão na minha branch main, ok? Enquanto eu não confirmo o Merge Pull Request, as alterações não vão para main, beleza, galerinha? Então isso é muito importante também.
Agora, se eu voltar aqui ó, no code, olha só o que aconteceu. Eu estou na branch main, apareceu aqui ó, criador Marcos Barbosa, né? E apareceu também o arquivo nomes.txt com o texto que eu adicionei. Beleza? E agora, por último, mas não menos importante, né? Lembra que sempre que eu atualizo o repositório remoto, eu preciso atualizar o repositório local. Sempre que eu atualizo o local, eu preciso atualizar o repositório remoto. E como que eu faço essa atualização, Marcos? Bom, basicamente você vai acessar aqui o seu projeto, né? Eu vou acessar a minha branch main, então git checkout main. Se eu der um git status aqui, ó, não tem nada. Se eu der um ls, eu só tenho o arquivo readme.md. Se eu der um vim readme.md, você vai ver que está faltando informação, né? Por que que isso está acontecendo? Né? Porque eu não atualizei o repositório local com o que tem no repositório remoto. E é isso que eu vou fazer agora. E para fazer isso, existe um comandinho bem bacana que é o famoso git pull. Então, eu vou fazer git pull para ele atualizar o meu repositório local com o que está no meu repositório remoto. E olha só as informações que ele me trouxe. Ele fez a atualização toda certinha, ele trouxe mais 2 linhas no arquivo readme.md, ele trouxe um arquivo novo, que é o nome.txt, e uma linha adicionada, beleza? Ele também já falou aqui para mim que criou, né, o track aqui desse arquivo nomes.txt. Se eu faço o comando ls agora, eu tenho os 2 arquivos. Se eu abro o arquivo vim.readme.md, eu tenho as informações que eu coloquei nesse arquivo. Beleza? Então é sempre muito importante manter os repositórios atualizados aí para que você não tenha nenhum problema de versionamento depois. Um abraço, vejo vocês na próxima aula.